Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós voltamos aqui, canal Rascunho Teológico. O canal Rascunho Teológico tem a incumbência de ministrar, de ensinar a palavra de Deus, a teologia bíblica, não é? E nesta oportunidade nós estamos tendo aula, gravando os vídeos sobre hamartiologia, doutrina do pecado. Nas lições anteriores nós falamos sobre os termos e também a origem do pecado, não é? Nesta oportunidade eu quero falar sobre a extensão do pecado. Vamos ver também a problemática do pecado com a imago Dei, ou seja, a imagem de Deus, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos dar continuidade à nossa aula, tá certo? Essas e outras questões responderemos aqui no canal Rascunho Teológico. Canal Rascunho Teológico é ensinando para transformar vidas. Então vamos lá, a extensão do pecado para começar. Essa forma sobre a extensão do pecado, todo esse fator crescente e que temos dentro dessa problemática, nós vamos observar que desde os tempos imemoráveis, ou seja, que não se tem notícia, né? Quando o diabo pecou até a morte de Cristo, por exemplo, podemos dividir isso no avanço do pecado em 6 etapas, a saber, do diabo até os anjos, do pecado dos anjos até Adão, do pecado de Adão até Noé, do pecado de Noé até Abraão, do pecado de Abraão até a lei, da lei até Cristo. Então esses períodos é importante notar, porque nós vamos observar que dentro dessa questão, dessa forma crescente que o pecado se proliferou, nós temos o Éden mineral e o Éden vegetal. Nós vejamos esses temas, esses termos, e vamos aprender um pouco sobre isso. Lembrando que nosso contexto geral nossa aula é hamartiologia, a matéria é doutrina do pecado, né? E hoje vamos trabalhar a extensão do pecado e também como ela atingiu a imago, qual é a problemática que tem com a imago Dei, tá certo? Do Éden mineral está escrito em Ezequiel capítulo 28, que é apresentado ali como por um homem, né? Como por um homem. Então, até a tentação dos anjos, por exemplo, temos um espaço de tempo que não fora revelado nas Escrituras, né? Após ter o pecado, Satanás se voltar agora para os seres celestiais e conseguiu a adesão de texto desses seres angelicais. Apocalipse capítulo 12, verso de número 4. Do Éden mineral, que vem o ciclo, que é citado em Ezequiel 28, temos as primeiras 6 etapas que eu citei acima. Etapa do diabo até o anjo, dos anjos até Adão, de Adão até Noé, de Noé a Abraão, de Abraão a lei e da lei até Cristo. Do Éden, dentro desse período, o pecado do diabo se afetou a si mesmo e depois o mundo angelical, né? Então ele teve problema com o próprio pecado. Então o príncipe das trevas ele fomentou a rebelião, né, contra Deus e suas hostes, por exemplo, quando o início de uma nova forma do mundo tenebroso, que ele inaugura esse início, que acabara de ser criado por ele, né? E, enfim, e agregar seus sequazes, por exemplo, que aderiram às suas ideias sombrias na revolta contra Deus, nas esferas do seu domínio também. Então vejamos, né? Nós vamos ver que dentro desses destaques, nós vamos observar aí os anjos, dos anjos até Adão, como isso se deu, não é? Após essa ruína do mundo angelical, conquistando aí 1/3 dos anjos de Deus, os lançando aí para fora do campo da destruição. Satanás idealiza a queda do homem, do homem e da mulher, no caso, né?
E lá no Éden, a queda de Adão e sua companheira dá início à terceira etapa desse projeto, apresenta seus aspectos negativos a Adão, de Adão até Noé, quando através do dilúvio Deus faz uma transformação naquele sistema primitivo criado para servir por base do primeiro casal. As famílias subsequentes estabelecem aí uma nova ordem. Então vejamos, adoração para Noé e seus descendentes. As 7 leis da proibição eram leis gerais, naturais, obrigatórias a todos os homens, né? A princípio, tudo era bom, como Deus fez, né? Pela rebeldia do homem, o mal toma aí uma forma de destruição, né? Pois até então ele se encontrava incubado. No capítulo 2 de Gênesis, verso 17. Em Gênesis 3:4, nós vamos ver, temos aí a primeira mentira. Então as palavras da serpente foram ambíguas, né? Aos olhos de Adão e de Eva, fora de fato abertos o conhecimento do bem e do mal, mas a experiência lhe foram inesperadamente amarga. Eles viram não visões da glória, mas como serpente que ele tinha prometido em Gênesis 3, verso 5, suas próprias nudez, pecaminosidade. Ele então contraria 4 gêneros da morte: 2 factuais, espirituais, morais e 2 futurísticas. As 2 factuais é espiritual e moral. As 2 futuristas é física e eterna. Então, embora cremos que Deus não tenha permitido a consumação desta última, que no caso da eterna, então quando houve essa ruptura, quando houve essa prática da pecaminosidade, aí houve esses quatro gêneros da morte, que é a morte espiritual, a morte moral, morte física e morte eterna. Então, mas Deus, essa última Deus não havia permitido, não permitiu, como está em Gênesis 3, 22 a 24, Jó capítulo 14, no seu verso 4, e Provérbios capítulo 28, no seu versículo número 13, que coaduna com Lucas capítulo 3, versículo 23 a 38. Paulo usa também em Romanos capítulo 5, versículo 14. Então, quando vamos ver em Gênesis capítulo 3, no seu verso de número 6, temos o primeiro casal aí, temos o primeiro casal, a consequência da carne, e daí a soberba da vida. 1 João 2, verso 16. Cumprindo essas palavras do salmista, que diz: um abismo chama outro abismo, que está inserido no Salmo 42, verso 7. A partir de Gênesis 3:9, temos aí a primeira pergunta de Deus. Esta é a segunda pergunta da Bíblia, porque infelizmente a primeira foi feita para a serpente, no capítulo 3, verso 1. Onde estás? Se refere à responsabilidade humana. Onde estás? Esconde-se de Deus por quê? Por causa do medo. Por quê? Por causa da santidade divina. Então, por causa da ira de Deus. No Novo Testamento, temos a primeira pergunta é feita pelos homens acerca de Deus. Onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Mateus, capítulo 2, verso 2. Então, mais de qualquer modo, as escrituras são proféticas, E se combina entre si cada detalhe. A primeira pergunta religiosa foi feita ao primeiro homem, Adão. Em o Novo Testamento é feita aí a primeira pergunta religiosa a respeito de Cristo, o último Adão. A segunda pergunta, por exemplo, moral, que Deus fez é feita a Caim. Então esse assunto, essa transição é interessante, não é? E sabermos, obviamente. Então, onde está Abel, teu irmão? Em Gênesis 3,14. Fala-se da primeira maldição. A primeira maldição. A serpente é o único animal de esqueleto ósseo que rasteja, o único. Ponto. Apesar de esse ser adaptado, ao seu lugar, à natureza, como a do leão ou da águia, por exemplo, tudo isso foi lhe imposto por causa do pecado. Quando Deus pronunciou a sentença, disse:
Disse Deus à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda besta, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. No tocante à sua comida, alguns estudiosos da Bíblia têm questionado aí a palavra do Criador quando diz: do pó comerás todos os dias da tua vida. Então, como, por exemplo, como não tendo se cumprido assim na vida animal, em geral, dentro do contexto geral, sua comida consiste em pequenos animais que são presas, contudo, convém notar que estes pequenos animais foram formados do pó. Então, não tem incongruência aqui, não tem dificuldade de entendimento aqui, ponto. Né? O pó serão transformados, em pó serão transformados. Então, vamos observar as 7 pragas que ocasionaram, o que foi ocasionado pelo pecado. Primeiro, a queda em Cristo. Segundo, a dor. Terceiro, a sujeição. Quarto, a maldição. Quinto, a tristeza. Né? Isso nós temos em Isaías capítulo de número 53, 11, Gálatas 4, 4, Gálatas 3, 13, Isaías 53, 13, né? E ainda nós temos os espinhos, Mateus 27, 29, o suor, Lucas capítulo 22, versículo 4, ou 44, e temos também a morte. Então nós temos essas 7 pragas aqui, a queda em Cristo, primeiro a dor, a sujeição, a maldição, a tristeza, os espinhos, o suor e a morte. A morte, por final, é Filipenses capítulo de número 2, verso 8. Em Gênesis 4, de 1 a 7, aparece a discórdia e o duelo. Em Gênesis 4, 8, o primeiro fratricídio do mundo. Fratricídio, ou seja, um irmão matando o outro. Né? E em Gênesis 4, 16, é o seguinte avanço do pecado em todas as direções da existência. Começando com Caim, diante da face do Senhor. Caim foi o primeiro homem ao ser repreendido por Deus e acrescentou suas maldades, como fez Herodes séculos depois. Né? Depois nós temos o outro período, que é de Adão até o dilúvio. Depois do fracasso do homem, as consequências que acabamos de mencionar aqui, nós vamos ver que o pecado avança. O pecado avança numa escala ascendente, né? Em larga escala, como se diz hoje, entre o mal, a morte, a discórdia, o fratricídio, a vingança desmedida, a depravação que solta o dilúvio. Depois do dilúvio, Deus começa uma nova ação num ponto da história, como Noé. Sobre a ação de Deus, a história do pecado crescente fez-se agora a salvação ascendente crescer e ramificar-se na vida dos patriarcas. Aí evita-se o fratricídio, o homicídio ordinário, recompõe aí a família, se estabelece um método de adoração a Deus, né, por meio dos altares. Então é nesse período aqui, um período mais pacífico, né? Não que estava se coadunando com o pecado, é que o pecado já foi dirimindo, já havia lei para estabelecer e trazer regras para essas questões, né? Então as leis gerais, naturais e princípios estabelecidas por Deus, nós vamos ver, são agora estabelecidas através de Noé e seus descendentes. Em Gênesis capítulo 9, verso 4 e 7, você já vai ver as coisas acontecendo de uma forma diferente. O pecado não estava ascendente mais, já havia aplacado, não é? E o que estava ascendente agora era a salvação, era a forma de Deus trabalhar, né? E o pecado já tinha, não que foi extinguido, mas já tinha se aplacado um pouco. E o restabelecimento dessa lei imposta por Deus desde o princípio. Carne, porém, com sua vida, isto é, com sangue, não comereis. Deus começou a estabelecer. Aqui se encontra a proibição divina no tocante à sufocação, que era algo ilícito aos olhos de Deus, né? Então, certamente, requererei o vosso sangue, né? O sangue das vossas vidas na mão de todo animal, e requererei, como também da mão dos homens, ou seja, o homicida, a do irmão, que é do fratricida, não é? De cada um requererei. Deus começou
já cobrar. Em Levítico 17:10, Deus começou a estabelecer regra e disse: agora eu punirei, certo? Quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Daí vem a questão que eu disse aos irmãos, que é essa questão da imago Dei, né? Mas ainda vamos dar uma sequência aqui. Aqui encontra-se declarada a lei natural da preservação da vida que temos em termos genéticos. Também fica terminantemente proibido o fratricídio. Mas vós frutificai e multiplicai, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Então foi isso que Deus estabeleceu. As 3 leis naturais da existência dada por Deus a Adão e a mulher são novamente reafirmadas como promessa de Deus para Noé e seus descendentes. Eles seriam frutificação do gênero humano, seria a multiplicação da família e o povoamento da terra. Então observe que nesse período entre Adão e o dilúvio houve uma pacificação, um reestabelecimento do princípio de Adão ou de Adamá, né, e Eva, né? De Noé a Adão é um outro período, né? De Noé até Adão, até Abraão, aliás, de Noé até Abraão, quando a dispensação do governo humano teve início. Inclusive tem até um material da nossa autoria aqui, é um material interessante que eu trabalho essas questões aqui, tá? É um material da minha autoria, aqui, ó, da dispensação ao juízo final. Ao juízo final, foi minha segunda obra que eu escrevi, né? Voltando aqui, então o ser humano teve início até Abraão, passou as 8 gerações quando Deus estabelece uma nova dispensação, a patriarcal, ou segundo alguns da promessa. Essa dispensação perdurou até Moisés, quando a lei foi dada por Deus aos filhos de Israel. Deus estabelece um novo pacto com Abraão e seus descendentes, né? E da circuncisão que servia como sinal de Deus em Abraão e seus descendentes como sinal de separação dos povos gentílicos, das contaminações de seus pecados. Os rabinos judaicos costumam dizer: os povos que vieram antes de Abraão não eram judeus. Adão, que se desobedeceu a Deus, era uma pessoa comum no pior dos casos. Isso é os judeus que dizem hoje. Noé, honrado em seus tempos, era uma pessoa comum, melhor dos seus casos. Enquanto Adão era o pior, Adão desobedeceu, então Adão era o pior dos casos e Noé era o melhor dos casos, segundo essas visões. Depois nós temos também de Abraão até a lei, como esse período se deu. A Bíblia informa que houve um período de preparação de Abraão até Moisés, quando as escrituras dizem: e a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Isto é, Deus levantou Abraão, Isaque e Jacó, e depois de seus filhos, os patriarcas, sendo representantes legais, né, da graça ali oculta depois, manifesta em Cristo e por Cristo, a partir de Moisés até Jesus, quando perdurou aí um período da lei e o sacrifício, né, ali estabelecida, jamais foram suficientes com todas as suas ordenanças, as exigências de ter o avanço das forças do pecado. Mesmo havendo determinadas alternativas oferecidas por parte de Deus, Paulo diz em Romanos 5, verso 14, que a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Depois nós temos o outro período, que é da lei até Cristo. Então, durante esse período, conforme já observamos, né, o pecado se desenvolveu em forma crescente e as alternativas que a lei oferecia eram em relação ao pecado para a expiação. Do mesmo somente as cobria. Isso é, só cobria, não arrancava. Isto é, cobria, mas não tirava, né? Como no caso de Cristo, que não cobre, mas tira o pecado. João 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Em Romanos 5, 12, 14
E o versículo 21, Paulo fala sobre o avanço do pecado em processo de multiplicação, dizendo: como por um homem, Adão entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Depois nós temos os efeitos maléficos dessa questão, desta anomalia de pecado e etc e tal. Nós temos esses efeitos, mas eu quero trabalhar um pouquinho sobre a questão dessa problemática do pecado e a Imago Dei, né? Já que trouxemos aqui alguns períodos, vamos trabalhar um pouquinho sobre essa questão da imagem de Deus, do pecado e a imagem e a problemática da Imago Dei, certo? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso, porque depois nós temos que também, antes de terminar essa série, trabalhar sobre a transmissão do pecado, como foi isso e tal, ok? Eu indico para leitura um livro da Sinodal, Dogmática Cristã, né? É de Carl Jenson e Baeten. Ele vai trabalhar bem essa proposta sobre essa questão. Então, quando vamos ver essa questão da imagem de Deus, né, nós vamos ver que a queda de Adão, desde a queda de Adão, quando vamos fazer a tratativa desta contradição, desta sujeira, né, desta anomalia. Então, o pecado foi um mal introduzido no mundo, na existência da natureza, né, de Deus, para tentar contradizer a natureza de Deus. Então, como pode ser um ser criado, apenas todos os fatores favoráveis o cercavam, e de repente eles tomaram atitudes totalmente, a criatura tomou atitude totalmente libidinosa, que lhe trouxe prejuízos para sempre. Só o sangue de Jesus que pode tirar o pecado do homem. Só o sangue de Jesus. Então o pecado é abrangente, ele não se limita aos atos deliberadamente contrários à vontade de Deus, tudo ele se limita para trabalhar isso aí. E Paulo diz que tudo que não é de fé é pecado, né? E como é que vamos lidar com essa questão do mal, né? A existência do mal que desvia a atenção dos homens desvia a atenção dos homens para que eles não olhem para Deus, nem parem para entender a sua causa, né? Antes dessas mesmas causas, insistentemente argumento que não crê em Deus, porque por outro lado tem a Odisseia, que é a justiça de Deus, né? Aí vem aplicar todas a catástrofe do mundo com a infidelidade de crianças que nascem, aliás, doentes, e traz aí todas essas causas primordial que é o pecado. Então nós vamos trabalhar um pouco sobre esse prisma, né? Sobre essa questão sobre o início do pecado, como se deu isso. Nós trabalhamos na aula passada, só para lembrar, né? Nós trabalhamos sobre isso aqui, mas nós temos aí, Norman Gales diz assim: a origem do pecado é uma dificuldade em qualquer cosmovisão, no entanto representa um problema ainda mais agudo para a teologia cristã. Três perspectivas básicas sobre o mal trazem à tona os seguintes debates: ateísmo afirma o mal, mas nega a Deus. O panteísmo afirma a existência de Deus, mas nega o mal. Então o teísmo afirma ambos, o que parece o que parece incompatível. Segundo essas suposições deterministas, né, se não houvesse mal, jamais compreenderíamos a bondade de Deus. Eu também penso assim, não é? O pecado é o agente que dispara todo tipo de mal que há no mundo. A existência do mal atende aos propósitos divinos, né? Partindo desse pressuposto, compreende-se que seria necessário que houvesse alguma referência negativa para que o bem fosse notado, não é? Então podemos observar que dentro dessa temática
dessa proposta, nós vamos ver que John Calvino ele vai falar sobre o pecado. Ele diz que executando pontos comuns que os calvinistas não têm e não os calvinistas acerca do pecado, são vários pontos em comum, que há um ponto altamente divergente da questão do determinismo, né? E assim sucessivamente. Quando vamos ver a problemática dessa questão, né, da imagem de Deus, que o diabo, por meio do pecado, né, trabalhou para desfazer o tempo todo, né, aí veremos que há um prejuízo, né, que foi necessário Deus trazer essa questão e destronar essa visibilidade que o diabo teria. Então, o pecado, nós sabemos que o pecado é um dos maiores problemas que o ser humano tem, né? Ele é uma complicação muito séria que o ser humano tem. Então, nós vamos ver que dentro dessas questões, esse próprio pecado é que o julga, esse próprio pecado é que traz a ele juízos, né? E ele precisa se acertar, porque o próprio Deus não tolera esse tipo de situação. Não tolera. A misericórdia de Deus sempre está o amor de Deus sempre está atrelado à justiça de Deus, né? Nós vamos observar que dentro desses conceitos, vamos ver que Calvino diz que a queda de Adão foi pré-ordenada por Deus, daí a predição dos repróbados e de sua linguagem. Então nega que subsista os termos implícitos de Deus. Foi detectado que Adão perecesse, aliás, que suas apostasias, enfim, tem algumas anomalias aqui que não é coerente com a palavra de Deus, né? Então eu não sou muito chegado a esse tipo de situação, né? Porque a Bíblia era muito explícita em algumas coisas, né? E principalmente com respeito ao pecado. Então não adianta tentar colocar coisas elucubrações, que não vai dar certo. Dentro desse contexto da imagem de Deus, nós temos aí o episódio do Éden, né, que é conhecido de todos nós. Para muitos não pensar que é um mito, o conto de Carochinha, o episódio do Éden, é a base da compreensão de todo o mistério da raça humana em sua escolha quanto ao futuro. Quem ignora a descrição do Gênesis jamais chegará à compreensão das verdades reveladas de Deus. Quem ignora a existência do Gênesis, a descrição que está proposta no Gênesis, jamais compreenderá as verdades reveladas por Deus acerca do homem e de seu destino eterno. Por mais simples que essa propedêutica ela possa parecer tão discreta, mas se faz necessário considerá-la, né? Então não tem muito o que fazer dentro dessa proposta. Tem que aceitar que Deus, dentro da sua soberania, não aceitou e não aceitará ser sucumbido ou tripudiado por essa questão do pecado, não é? Deus deu ao homem todas as regalias do Éden, não lhe faltava nada. Ele podia desfrutar de todas as delícias do mundo, e ordenou ao Senhor Deus ao homem, dizendo: toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas havia uma prova ali. Tratava-se da árvore da ciência do bem e do mal, para a qual havia uma restrição imposta. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerá. Havia, portanto, uma sentença de morte, para que a vida fosse valorizada, o bem ressaltado, né? Adão e Eva não morreu imediatamente, embora a sentença de morte começasse a produzir efeito em suas vidas no dia em que pecaram, né? O Midrash judaico diz que Adão e Eva morreram literalmente no dia em que comeram. Isso não procede, conforme esse aviso feito por Deus, né? O Midrash baseia-se nos Salmos, né?
no Salmo 90, verso 4, e diz que 4.000 anos para o Senhor são como um dia. Portanto, do ponto de vista humano, entendemos que a execução total da sentença da morte foi adiada por muitos anos, né? E assim sucessivamente. Isso é interessante porque gera também meio para estudo, né? Dentro da teologia de Stanley Orton, nós temos aqui esse material, esse aqui, ó, né? Esse material aqui, interessante, ó, Stanley Orton, uma perspectiva pentecostal. Nós temos esse material, né? E temos outras situações aqui, mas vamos dar sequência aqui. Quando vamos fazer a tratativa dessas problemáticas, não se estava baseado Adão ter sido criado santo. Era necessário que ele passasse por uma prova para que a sua fidelidade a Deus se confirmasse, né? Então, quando se tem essa visão, vai ter problema lá na frente, não tenha dúvida a respeito. Eu termino esse vídeo, esse conteúdo, essa aula, trabalhando os 5 sentidos, citando aqui os 5 sentidos explorados pela serpente. O primeiro foi a audição, o segundo foi a visão, o terceiro foi o olfato, o quarto foi o tato e o quinto foi o paladar. Primeiro a audição, a serpente fez a palavra de Deus parecer falsa aos ouvidos de Eva, né? O segundo foi a visão, a serpente fez Eva enxergar naquele fruto um extraordinário poder mágico de transmitir conhecimento. O terceiro foi o cheiro, né? Foi o cheiro, estando já com os sentidos corrompidos, era fácil a serpente ludibriar o olfato de Eva, né? Quando ela sentiu o cheiro diferente de uma fruta, o cheiro era exatamente igual às outras da mesma espécie, né? O quarto foi o tato. Partiu de Eva o comentário sobre o tato, quando disse a serpente que Deus proibiria de tocar no fruto, né? Depois ele corrompeu o paladar. Aí, quando estava o golpe fatal aí, que culminaria na morte, conforme estava decretado por Deus. Ambos, ela e o marido, comeram. Então, Paulo faz uma analogia quando ele conclui que a corrupção dos sentidos leva a pessoa à perda da simplicidade de Cristo. É a razão por qual Paulo ele estabelece entre os sentidos corrompidos de Eva e a simplicidade que há em Cristo. Primeiro, a simplicidade de Cristo é referência absoluta para o verdadeiro, né? Segundo, a simplicidade implica em ver as coisas como elas são, né? Então podemos observar que esses dois pontos nos leva a uma reflexão de que Cristo é o Senhor e Ele quer o tempo todo restabelecer a comunhão com o ser humano, dirimir o pecado, perdoar o pecado, tirar o pecado e restabelecer a comunhão com o ser humano. Que Deus em Cristo nos abençoe. Canal Rascunho Teológico ensinando para transformar vidas. Se você está passando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. A teologia ao alcance de todos sem pagar nada. Você pode comentar, perguntar, questionar, estaremos à sua disposição. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Canal Rascunho DBD ensinando para transformar vidas.